Princípios expressos e implícitos da administração pública. A administração pública é regida por princípios que orientam a sua atuação, garantindo a legalidade e a justiça na gestão dos interesses coletivos. Esses princípios são, em sua maioria, expressos, ou seja, claramente delineados na Constituição Federal de 1988, em legislações infraconstitucionais e em outros atos normativos. No entanto, além dos princípios expressamente previstos, existem também princípios implícitos, aqueles que se deduzem da interpretação do ordenamento jurídico e da própria dinâmica da administração pública. A compreensão desses princípios é essencial para a efetiva aplicação do direito administrativo e para a garantia de um serviço público de qualidade, pautado no interesse da coletividade. Os princípios expressos da administração pública estão diretamente presentes na Constituição Federal de 1988 e em outras normas que regulam a administração do Estado. São princípios que orientam a atuação do poder público em todas as suas esferas. O princípio da legalidade, por exemplo, é um dos mais importantes e estabelece que a administração pública só pode agir de acordo com a lei, ou seja, não pode praticar atos arbitrários ou contrários às normas legais. Isso assegura que a atuação do Estado seja sempre legítima e não dependa da vontade pessoal de seus gestores, mas sim de um marco normativo pré-estabelecido. Outro princípio expresso e fundamental para a administração pública é o da impessoalidade. Esse princípio determina que a administração pública deve atuar de forma neutra, sem discriminação ou favorecimento. O objetivo é que as decisões e os atos administrativos sejam tomados com base em critérios técnicos e impessoais, de modo a garantir que os interesses públicos sejam atendidos de forma justa e equitativa. A impessoalidade evita o uso do poder público para fins pessoais ou partidários, mantendo a integridade do serviço público e a confiança da população. A moralidade administrativa é outro princípio expresso que exige que os atos da administração pública sejam realizados conforme os padrões éticos e morais estabelecidos pela sociedade. A administração pública não pode agir de maneira corrupta ou desonesta, e seus atos devem estar sempre em conformidade com o que é considerado justo pela coletividade. Esse princípio também implica que os agentes públicos devem atuar de boa fé, com integridade e honestidade, buscando sempre o bem comum. Além desses, o princípio da publicidade também é uma diretriz importante. Ele garante que os atos da administração pública sejam transparentes, ou seja, que a população tenha acesso à informação sobre as decisões e ações do poder público. A publicidade dos atos administrativos permite o controle social e a fiscalização dos mesmos, o que contribui para a eficácia da gestão pública e a prevenção de abusos de poder. A publicidade é essencial para que os cidadãos possam entender as razões que fundamentam as decisões administrativas e para que possam cobrar dos gestores públicos o cumprimento das normas e promessas. A eficiência, embora não esteja expressamente prevista na Constituição Federal de 1988, é um princípio implícito que ganha cada vez mais destaque no direito administrativo moderno. A busca pela eficiência implica que a administração pública deve prestar seus serviços de forma eficaz, sem desperdício de recursos, e com o melhor aproveitamento possível dos meios disponíveis. A eficiência reflete a necessidade de que a administração atenda às necessidades da população de maneira célere, econômica e qualificada. Esse princípio tem sido cada vez mais cobrado pela sociedade, que exige uma gestão pública ágil e responsável. Porém, além dos princípios expressos, a administração pública também é regida por princípios implícitos, que são aqueles que se deduzem da interpretação do direito e da prática administrativa. Estes princípios não estão diretamente estabelecidos em normas, mas podem ser extraídos da Constituição e de outros textos legais. Um exemplo claro de princípio implícito é o princípio da continuidade dos serviços públicos. Embora não esteja escrito de forma explícita em nenhum dispositivo, a interpretação das normas que regem a administração pública permite concluir que os serviços essenciais devem ser prestados de maneira contínua, sem interrupções, para atender a população. A interrupção de serviços essenciais, como fornecimento de água, energia elétrica, transporte público, entre outros, seria um atentado ao princípio da continuidade. Outro princípio implícito é o da autotutela, que afirma que a administração pública possui o direito de revisar seus próprios atos administrativos. Isso significa que, se um ato administrativo for considerado ilegal ou injusto, a administração pública tem o poder de anulá-lo ou revogá-lo.
Esse princípio garante que a administração possa corrigir eventuais erros e manter a legalidade e a justiça em suas ações, evitando que atos ilegais ou danosos à coletividade persistam sem a devida correção. Ainda entre os princípios implícitos, destaca-se o princípio da razoabilidade. Esse princípio determina que a administração pública deve agir de forma proporcional, com equilíbrio e moderação, ao tomar decisões que afetem os direitos e interesses dos cidadãos. A razoabilidade impede que o poder público adote medidas desproporcionais, como, por exemplo, impor punições excessivas ou realizar ações que causem danos desnecessários à população. Além disso, o princípio da proporcionalidade também se encaixa no contexto dos princípios implícitos. Ele exige que as medidas adotadas pela administração pública sejam adequadas aos fins que se deseja alcançar e que não sejam mais gravosas do que o necessário para atingir o objetivo. A proporcionalidade garante que os direitos dos cidadãos não sejam excessivamente restringidos em nome de interesses públicos e que a administração pública busque sempre o equilíbrio entre os interesses envolvidos. O princípio da segurança jurídica é outro aspecto implícito que influencia a administração pública. Ele reflete a necessidade de estabilidade nas decisões administrativas e a garantia de que as normas e políticas públicas sejam aplicadas de maneira previsível, sem mudanças constantes e arbitrárias. A segurança jurídica assegura que os cidadãos possam planejar suas ações com base na confiança nas leis e nas normas que regem a administração pública. A independência entre os poderes, embora muitas vezes não explicitamente mencionada como princípio da administração pública, também é implícita na Constituição. A administração pública deve atuar dentro dos limites e competências estabelecidas pela Constituição, respeitando a divisão dos poderes e a autonomia de cada um. A independência entre os poderes garante que a administração pública não ultrapasse seus limites e que haja um sistema de pesos e contrapesos para evitar abusos de poder. Por fim, o princípio da solidariedade, implícito nas normas constitucionais, remonta à ideia de que os atos administrativos devem sempre visar o bem-estar social e coletivo. Esse princípio, que transcende a atuação de órgãos individuais, tem como premissa que as ações do poder público devem refletir uma união de esforços para promover a igualdade, a justiça social e a inclusão. Dessa forma, a administração pública deve ser sensível às necessidades da população, em especial das camadas mais vulneráveis, e tomar decisões que favoreçam o bem comum. Em conclusão, os princípios expressos e implícitos da administração pública são fundamentais para o funcionamento do Estado e para a garantia de uma gestão pública que esteja sempre voltada para o interesse da coletividade. Estes princípios asseguram que a administração pública atue com transparência, justiça, eficiência e respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos, sempre buscando o bem comum. A aplicação desses princípios, tanto de forma expressa quanto implícita, é essencial para a construção de uma administração pública responsável, que seja capaz de atender às necessidades da sociedade e de enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!